Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações nesta manhã em que reunimos em nome do Cristo para compreender de forma reflexiva todos os seus ensinamentos. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então os seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhes: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade. Se levares em conta a quem quer que seja, porque nós, homens, não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhe conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresenta-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são essas imagens e esta inscrição? De César, responderam ele. Então, observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles de tua resposta, e deixando-o, se retiraram. Mateus capítulo 22, 15 a 22 e Marcos capítulo 12, 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, abominado o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numerosos partidos se fundaram contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como, em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto como os indivíduos em geral. Nós gostaríamos de convidar nossos irmãos para que juntos possamos orar e que nossos pensamentos se harmonizem nesta manhã, para que possamos refletir nessa lição que muitas vezes é uma pergunta nossa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amado Mestre Jesus, que nesta manhã sublime possamos refletir nessa lição, para que não venhamos também, muitas vezes, processar em nosso pensamento aquilo que os nossos irmãos fizeram com Jesus. A questão proposta a Jesus foi motivada por umas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, havia feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Se nós analisarmos, nós também não gostamos de pagar os nossos impostos. Por que nós não gostamos de pagar os impostos? Porque muitas vezes nós reclamamos daquilo que nos é retirado, e a mesma proposta é a que os hebreus fizeram, os judeus fizeram para Jesus. Então, o pagamento desse imposto é condicionado também àqueles que ditam os impostos. Então, tem uma mensagem muito importante que nós gostaríamos de refletir sobre ela, do livro Pão Nosso, de Emmanuel, que vem explicar para nós a passagem de Marcos. Então, nós vamos ver essa passagem, essa mensagem do capítulo 102, Nós e César. E o Emmanuel nos diz que em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Nós, ainda motivados por nossos interesses, nós não pensamos em quem vamos eleger para nos dirigir. Quais são a sua formação? Qual é a sua formação moral? Quais são os seus interesses? E nós estamos cada dia mais vendo que maus homens produzirão maus estadistas. E nós olhamos isso um olhar político da pessoa. Nós não olhamos isso com a condição evolutiva do espírito. E nem olhamos também essa coletividade ociosa e indiferente que muitas vezes tem pensamentos desorganizados e estão nas administrações do governo. Isso aqui Emmanuel nos mostra. Então é preciso que a gente veja que esse momento que estamos vivendo é um momento que nos convida a refletir na nossa espiritualização, na nossa evolução, para saber o que é que nós estamos fazendo, porque no pano de fundo de nossas intenções há sempre um interesse. E aí, por isso, o Emmanuel nos diz, de qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Do mesmo modo que a gente reclama, a gente também precisa de saber, sem nenhum julgamento e crítica, que os impostos que muitas vezes somos convidados a passar, eles se transformam também em benefícios. E nós nem sempre recebemos os benefícios naquilo que nós necessitamos devido à má aplicação dos recursos dos impostos. E é isso, então, que Emmanuel está nos mostrando nessa questão que acabamos de ler, reclamando a execução dos compromissos materiais. Porque nós observamos que nessa proposta de dar a César, tem muita gente que usufrui, tira para si,
e esquece da necessidade do outro. Isso aí nós vamos ver que a sociedade materialista é a sociedade de César que nós estamos vivendo. Aquele que pode mais tem sempre mais. Então, quando o Evangelho nos diz dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é preciso que a gente ponha na balança. O que é que nós temos que dar a Deus? Acabamos de ler essa semana, ontem, o mandamento maior. E o mandamento maior, ele se faz na base do amor e do respeito. E será que nós temos esse amor e esse respeito pelo nosso irmão, pelas rendas tributárias? Será que o país atende à nossa necessidade? Porque uns se beneficiam tantos e outros nada. Então nós vamos ver que, de qualquer modo, a influência de César cerca a criatura. O materialismo, a ilusão, ainda nos reveste o pensamento. E muitas vezes nós reclamamos da execução dos compromissos materiais. Nós reclamamos do SUS, nós reclamamos de toda forma de impostos, nós reclamamos das nossas rodovias, enfim, nós reclamamos do serviço público de toda forma. Então nós precisamos ver qual é a nossa parcimonia que nós temos com estes irmãos. O que nós fazemos para melhorar essa nova geração, para que a gente não venha a continuar com essa maldade, essa malícia que Jesus percebe, que Kardec nos mostra, que havia uma pergunta, na pergunta havia uma armadilha. Então contavam os que formulavam poder conforme a resposta que eles iam dar. E eles viram quando Jesus dá, né, que Jesus reconhece a malícia e Jesus então dá essa resposta, dá a César o que é de César. Então essa resposta não deve ser entendida de modo restrito e absoluto, como todos os ensinos de Jesus. Há nela um princípio geral, resumindo sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Então, nós vamos perceber que é preciso que a gente analise bem esse princípio e, consequentemente, daqueles que, segundo o qual deveríamos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam conosco. E isso não acontece. E nós estamos cada vez mais envolvidos nessas questões dos interesses políticos e pessoais em função do dinheiro. Não é em função de prestar um bem à sociedade. Não é uma função de renunciar em função de uma sociedade. São pouquíssimos aqueles irmãos que entram num processo administrativo sem um interesse pessoal. Então, o aprendiz do Evangelho não deve, de forma alguma, invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir dessas obrigações. O que mais vemos ainda é esse idealismo que tem nos causado grandes dificuldades, dissensões, por conta de pensamentos pessoais, idealismos políticos. E para o Evangelho, para o cristão, nós temos que caminhar com a verdade. E como nós ainda também não temos essa verdade, porque nós nos sentimos cada dia mais envolvidos nas questões do materialismo, nas ilusões do mundo, do ter, então a gente não pensa muito nessa questão. E aqui Emmanuel nos diz: se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina. Colaboraremos com a governança humana, oferecendo nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. E qual que é? O que nós temos dado a Deus? A dar a Deus é dar ao próximo, é cumprir com as leis. E aí Emmanuel nos diz, é preferível que o discípulo se sacrifique e sofra, a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem,
transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina, diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. É preciso que, acima de tudo, a gente lembre que nós estamos vivendo num país que nós precisamos viver, nós necessitávamos dele. Somos espíritos que estamos ainda em reajustes com as leis de Deus. E nós precisamos compreender que cada um de nós, se fizermos o melhor, na disciplina que nós precisamos ter, é para pagar o imposto? É para pagar o imposto. Dai a César o que é de César. Sem ficar reclamando e sem levantar comentários, porque aquele que usurpa responderá por isso. Não somos nós. E aí o Emmanuel nos coloca: há decretos iníquos? Recorda-se que já cooperastes com aquele que te governa a paisagem material, as nossas interesses e intenções. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos transitoriamente passando por esses períodos. Hoje estamos com um governo, amanhã estamos no outro. E qual que é o nosso equilíbrio? Por isso eu não posso cair na minha invigilância. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Faça, cumpra nosso papel. Ajuda com teu trabalho eficiente, seja honesto, na onde nós estivermos. Sejamos honrados. No sadio desejo de acertar, convicto de que Ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Essa é a mensagem que Emmanuel nos traz e nós gostaríamos muito de encerrar a nossa fala com essa palavra, essa frase do Kardec: preserve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, sociedade, autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. O que nos falta hoje, meus irmãos, é compreender a necessidade que todos temos de espiritualizar a nossa existência, lembrando que tudo isso vai ser para nós uma experiência. Nós estamos saindo num mundo de provas e expiação. E ainda o materialismo governa os nossos pensamentos. Sejamos cristãos e observemos realmente quais são as nossas necessidades, sem nenhuma figura de idealismo político. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos fortaleça nesse mesmo ideal. Nós rogamos aos espíritos amigos que nesta manhã eles possam estender as mãos sobre nós, acalmando os nossos pensamentos, aquietando os nossos sentimentos, e que o passe seja sustentador para todos nós. Jesus, que as dádivas sublimes dos nossos amigos, seus enviados, possam nos equilibrar e nos sustentar. Que possamos nesta manhã sermos agraciados com paz na transfusão dos fluidos, das energias, assim como pedimos para a fluidificação de nossas águas. Que Jesus, nosso Mestre, médico maior, coloque o medicamento na água que tanto necessitamos. Que Deus, nosso Pai, possa olhar por todos os irmãos que nesta hora comungam conosco este ideal. E que a paz augusta de nosso Mestre Jesus se estenda para todos os lados, onde houver a dor, a sombra dos nossos enganos, as guerras, que o seu olhar, Jesus, compassivo, amigo, possa chegar aos corações dos nossos irmãos, estimulando a fé e a esperança. Se conosco, Jesus.
Receba o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.